Análise aqui sobre o debate na Band, que acabou tem meia hora, é o seguinte, primeira coisa, o Moro e o Dallagnol estavam lá de assessores, né, do Bolsonaro, direto, dando material pra eles ali e tal. Na minha opinião, o Lula perdeu a oportunidade de desmascarar ali essa questão da Lava Jato e tal, porque falou, cara, olha aí, quem conduzia essa operação, o procurador é aí seu assistente direto e o juiz era o seu ministro, um cara totalmente parcial. Então é o seguinte, a verdade sobre esse assunto é que para identificar realmente se houve roubo, se houve, quanto que foi realmente o roubo, tudo isso precisaria ter pessoas isentas à frente dessa investigação. E não houve. Então essa versão de que houve um roubo de não sei quantas dezenas de bilhões, não sei o quê, isso é a versão de dois bolsonaristas fanáticos, tá? A verdade mesmo ainda teria que ser apurado. O que aconteceu de fato? Bem, aí eu sigo aqui que é um absurdo, né? O Moro tá lá, o Moro, olha as coisas que ele dizia do Bolsonaro. Você acha que teve liberdade para trabalhar no governo Bolsonaro? Enquanto ministro? Não, no combate à corrupção não tive essa liberdade. E quando houve interferência direta do presidente da República em trocar o diretor da Polícia Federal por motivos com os quais eu não podia concordar, porque sim, pode trocar o diretor da Polícia Federal, mas não pode trocar por os objetivos colocados pelo próprio presidente. Foi a gota d'água? Foi a gota d'água? Ali foi a gota d'água. Eu já tinha um certo desgaste, Leda, né? Pelo que vinha acontecendo, a posição do presidente em relação ao projeto de lei anticrime. O pessoal não quer que se combata a corrupção. É aquele fio que nunca acaba. O presidente tem lá investigação, família dele rachadinha, né? Ele tem medo também que a investigação chegue nele. E daí ele chegou a partir de determinado momento do mandato dele e começou, olha, tem que enfraquecer o combate à corrupção. Então o primeiro sinal foi esse. O governo trabalhou para que o COAF fosse de volta, fosse lá para o Ministério da Economia. O presidente me falou assim, Moro, se você não vai ajudar, não atrapalha. Bem, sobre a questão do desmatamento da Amazônia, o Bolsonaro mandou dar um Google, né, para olhar se os dados que o Lula estava falando são verdades. Tá aí o dado, já tá facinho aí para vocês olharem. Essa que é a história do desmatamento da Amazônia. O Bolsonaro tá destruindo a floresta toda, destruiu o IBAMA, destruiu o ICMBio, mas eu vou seguir aqui com esse trecho, né, que viralizou nessa, que foi perigoso pro Bolsonaro, tá? Isso aí tem que ser bem trabalhado aí pelo pessoal do Lula, principalmente pessoal nas comunidades, em favelas, tal, porque o Bolsonaro criticou abertamente o fato do Lula fazer campanha em favela, meio que colocando ali que os moradores de favela são bandidos. E aí o Lula deu uma resposta muito boa, né? Assim, até uma pessoa falando que essa fala do Lula sobre o Complexo do Alemão me emocionou demais. Quem estava na passeata eram os trabalhadores que acordam 5 horas da manhã para trabalhar. Os sem fuzis não foram encontrados no Complexo do Alemão, foram encontrados no seu condomínio. E ainda eu acho que fazer um recorte do Bolsonaro falando, né, assim, o Bolsonaro jogando no ar, né, que os moradores de favela são bandidos. E essa resposta do Lula, eu acho que tem um impacto grande. A gente tem que levar, por exemplo, 20% da população do Rio mora em favelas, tá? Então, e isso em Minas também, em todos os lugares aí. Então, eu acho que isso tem um impacto interessante que pode ser explorado pela campanha do Lula. Bem, na opinião do Christian Lynch, Lula ganhou por pontos o debate, mas foi por pouco. Foi como um jogo no qual o time meteu 5-0 no primeiro tempo, ou seja, o Lula teria metido 5-0 no primeiro bloco do debate, e no segundo ele perdeu por 4-0. Nessa ordem e proporção, a vitória pode dar a estranha sensação de um empate e até mesmo de derrota. É isso. Bem, por que ele está dizendo isso, que o Lula foi muito mal no segundo bloco? Porque aconteceu uma situação, os dois tinham ali, acho que se eu não me engano, 15 minutos para falar, e o tempo, toda vez que você parava, era no cronômetro, né? Esse controle, e aí o Lula controlou mal o tempo dele, e o Bolsonaro ficou com um saldo de 6 minutos para falar sozinho. E aí o Bolsonaro acabou que não usou tão bem esse tempo, porque falou ali de Venezuela, de Nicarágua, que são temas assim, enfim. Mas falou também de muitos outros assuntos e foi ruim pro Lula, né, esse negócio de ter calculado mal o tempo dele. De qualquer forma, eu acho que o Lula conduz muito mal essa crítica que ele recebe em função da Nicarágua, tá? Acho que ele deveria chutar o Ortega, tá? Dizer, olha, eu não aprovo o regime que ele impôs lá hoje em dia e tal, e é isso. Encerra o assunto, você desarma o Bolsonaro se você falar isso claramente. E o Lula não fala, né? O Lula não falou nessa coisa. Então, fica no ar, né? É um negócio fácil de você desarmar o ataque do Bolsonaro e ele não desarma.
né? Ele mantém essa coisa no ar. E outra, deveria atacar o Bolsonaro em função aí da aliança que ele tem com o rei da Arábia Saudita, um lugar em que não se pode ter igreja cristã, que o cristão é morto, e um lugar em que a mulher sequer pode dirigir um carro, por exemplo. Bem, para concluir, outra oportunidade que eu acho que o Lula deixou. O Lula publicou aquele vídeo dizendo que é contra o aborto e tal, mas o Bolsonaro, na fala final dele, falou que é contra o aborto, exaltou isso e tal. E o Lula perdeu uma grande oportunidade. Se a campanha toda do Bolsonaro na TV e no rádio, e no próprio debate, é em função da questão do aborto, o Lula desmontaria, né, essa linha de argumento do Bolsonaro, facilmente chegando ali, falando, ó, eu sou contra o aborto, eu tive 5 filhos, nunca abortei, nunca sugeri que abortasse um filho meu, como o Bolsonaro sugeriu. Ou seja, seria um baita contra-ataque, e o Lula desperdiça essas oportunidades, né? Bem, de qualquer forma, a minha opinião é que o debate não muda a opinião de ninguém, porque quem para o domingo para assistir 2 horas de debate é normalmente quem gosta mais de política e já está completamente definido, tá? São militantes de ambas as partes. E o povo mesmo que ainda tá que tem alguma indecisão e tal, esse povo não para assistir 2 horas de debate de político de maneira alguma, tá? Então, e a própria audiência do debate aí revela isso, né, nessa linha que eu tô colocando. Agora, o debate da Globo, ele tem o dobro dessa audiência e ele é sim assistido por alguns indecisos, porque ele é o último, ele já tá na véspera da eleição, tá? É quando essa turma começa a se interessar por política, começa a ver em quem vai votar e tal. Então, o Lula tem que corrigir certas coisas pro debate da Globo, tá? Primeiro, essa questão do aborto. O Lula tem que ser incisivo ao falar disso. E o segundo ponto, o Lula tem que falar dessa questão de Nicarágua. Quando ele for atacado, ele tem que contra-atacar e deixar claro que ele não tem ligação nenhuma com o que acontece lá na Nicarágua, tá? Que ele não apoia aquilo e etc. Então é isso, pessoal. Eu fecho o vídeo agora com a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser apoiar com alguma coisa, está aqui na tela. E a gente volta amanhã com mais vídeos.